Se liga, galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê da pirâmide ou cone da aprendizagem ser uma das maiores fake news do mundo dos estudos. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Logan. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo e dessa vez, máscaras cairão. Vamos lá, gente. Pirâmides e cones de aprendizado são fontes de diversas estratégias de estudo e de ensino. Muitas pessoas, como professores, pedagogos, diretores de escolas e de cursinhos, baseiam-se nelas. Uma simples busca pelo Google e é possível encontrar mais de 100 mil resultados para a pirâmide do aprendizado e, do outro lado, mais de 1 milhão de resultados para o cone da aprendizagem. 1 milhão, meu Deus, é muita coisa. Bora continuar. Normalmente, as pirâmides e os cones de aprendizagem aparecem na internet contendo indicações que existe cientificamente uma hierarquia exata na forma como os seres humanos aprendem. Apesar das diversas variações que são apresentadas, a gradação mais comum tende a ser que você retém 10% do que lê, 20% do que escuta, 30% do que vê, 50% do que você vê e ouve, 70% do que você debate, 80% do que você pratica e 95% do que você ensina. O simples fato de ser possível encontrar gradações diversas nos múltiplos canais de comunicação já deveria ser um motivo suficientemente forte para gerar certa incerteza na pessoa que analisa essas informações. Também não é claro se esses dados se referem a uma memória de longo prazo ou não. Cara, é um bagulho muito louco. Todos sabem o que é, mas ninguém sabe explicar. Todos sabem que existe, porém ninguém ousa dizer verdadeiramente qual é a fonte. Todos sabem, entre aspas, que funciona, no entanto, ninguém sabe dizer exatamente como. Chega até ser algo poético, cheio dos paradoxos. Na grande maioria das vezes, a pirâmide de aprendizagem está atrelada ao psiquiatra norte-americano William Glasser, enquanto o cone de aprendizagem tem relação com a figura do educador norte-americano Edgar Dale. Com essas informações vem a primeira pergunta: de fato esses estudiosos desenvolveram essa hierarquia? Mais do que isso, esses dados, 10%, 20% de retenção, têm comprovação científica ou seriam fruto de um mito? Até que ponto as pirâmides ou os cones de aprendizado são reais? Parte dos livros virtuais impressos, dos artigos e dos vídeos, principalmente no YouTube, publicados no Brasil sobre como estudar, como aprender, como passar no concurso, como usar o cérebro da melhor forma, ou qualquer outra denominação do gênero, trazem as pirâmides ou os cones da aprendizagem semelhante a uma receita do sucesso intelectual. Os diversos materiais encontrados no mercado informam estratégias de estudo com base especialmente na suposta pirâmide de aprendizado de William Glasser. Apesar de essas hierarquizações de aprendizagem estabelecidas por meio de porcentagens fixas terem se popularizado no Brasil como uma verdade, a história e a ciência caminham em sentido opostos, revelando que tudo isso é uma ilusão. Hierarquizações de aprendizagem por meio de porcentagem existiam antes mesmo de serem atribuídas a Edgar Dale ou a William Glasser. Porém, apesar das tentativas dos pesquisadores do assunto, a origem histórica exata em que surgiram ainda é um mistério. O que a gente pode afirmar é que essas tais hierarquizações não passam de invenções tiradas do cu, porque são ausentes de qualquer caráter de cientificidade ou de verdade. Inicialmente, as hierarquizações de aprendizagem não eram representadas por meios visuais, no caso, igual a gente vê comumente. Isso aconteceu só depois. Em algum momento histórico, essa fake news foi criada em cima de uma obra do Edgar Dale e se popularizou. E eu vou explicar pra vocês agora o porquê de ser uma fake news. Pra início de conversa, o Edgar Dale não criou uma pirâmide e sim um cone. Na primeira edição do seu famoso livro, Audiovisual Methods in Teaching, é possível observar o que o Dale denominou de cone da experiência. A figura não representa um modelo de eficiência ou de uma hierarquia de classificação dos processos de aprendizagem. Tanto na primeira como na segunda e na terceira e última edição do livro de Dale, o cone aparece apenas como um auxílio visual para classificar os métodos de aprendizagem. Ou seja, ele só ilustrou ali o que ele estava querendo dizer para o leitor entender melhor, no caso, as classificações dos métodos de aprendizado. Vale ressaltar também que em nenhuma versão do cone da experiência, nas 3 edições do livro de Dale, aparecem números ou porcentagens. E, além disso, ao contrário da pirâmide de aprendizagem comumente compartilhada pelo público em geral, Dale deixa claro que a experiência na base do cone não é superior à experiência do topo. Ou seja, não se trata de uma hierarquia. Em algum lugar, por algum motivo ainda mais obscuro, alguém transformou o cone da experiência de Dale numa pirâmide de aprendizagem. A pirâmide substitui os níveis de experiência, símbolos verbais, símbolos visuais que ele botou lá no livro, por métodos instrucionais. Ou seja, o ato de ler, o ato de ver, o ato de fazer, atribuindo também valores a eles, 10%, 30%, etc. Além dessa falsificação, o cone tem mais níveis do que o que são apresentados na pirâmide.
Ou seja, não tem nem mesmo correspondência entre a quantidade de níveis. Nos Estados Unidos, um fato fez divulgar ainda mais a suposta existência de uma pirâmide hierárquica de aprendizagem. O National Training Laboratories, um famoso instituto de psicologia comportamental, adota treinamentos com base numa pirâmide de aprendizagem que contém valores que variam ali de 5% a 90%, igual a gente já está acostumado a ver. Com o intuito de analisar essa questão, alguns pesquisadores entraram em contato com o NTL, a sigla dessa instituição que eu acabei de falar, né, e solicitaram os dados que dão suporte científico à pirâmide. E, em resposta escrita, mandaram uma carta, né, para os cientistas. O instituto basicamente respondeu o seguinte: que tem pleno conhecimento da existência de uma pirâmide que foi apresentada por Edgar Dale no seu livro publicado em 1954. Ou seja, já começou errado, porque a gente já viu que não tem nada a ver o que o cara fez no livro dele com o que está sendo difundido por aí. E também eles disseram o seguinte, que a pesquisa que fundamenta a pirâmide deles, com essas porcentagens e tal, é diversa e foi realizada por eles na década de 1960. Porém, eles não têm mais qualquer cópia das pesquisas. Ai, cara, inacreditável. Os pesquisadores foram lá, perguntaram onde é que estavam as provas, os estudos que eles fizeram, e os caras simplesmente falaram. Sumiu! Meteram essa mesmo. Cara, essa suposta pesquisa realizada pelo instituto tem qualquer evidência de ter existido. Afinal de contas, né, ela é estranhamente, de maneira bizarra, desapareceu. Além do Edgar Dale, muitos outros estudiosos foram taxados como tendo construído, né, e sistematizado essa hierarquia de aprendizagem. O principal desses, William Glasser. Aqui no Brasil, a mentira educacional, tomada como verdade incontestável e mística, gira em torno especialmente dele. Pesquisadores tentaram investigar a relação da pirâmide de aprendizado comumente mencionada pelo público com William Glasser, chegando à conclusão que não tem, cara, qualquer relação entre os dois de verdade. O Dale, pelo menos, tinha um cone. Já o Glasser não tinha nada, não tinha realizado nada do tipo. Não é possível encontrar nos diversos trabalhos publicados por Glasser qualquer concepção de hierarquização de aprendizagem. Todas as atribuições feitas a ele são sem fundamento nenhum. Sendo assim, nem Dale e nem Glasser criaram uma hierarquia de estratégias de aprendizagem, tampouco fizeram associações com taxas de porcentagem. E sabe qual é o mais louco disso, mano? Cara, tem dissertações de mestrado e teses de doutorado acerca desse assunto, né, da pirâmide de aprendizagem, e quando os autores se escrevem sobre o tema, eles informam a tal pirâmide que consta nesses dois livros, né, de William Glasser, Choice Theory e Control Theory in the Classroom. Na real, alguns escritores apontam o primeiro, outros o segundo, e tem gente que aponta os dois. Só que, cara, não tem qualquer pirâmide em nenhum desses dois livros. Não tem trapézio, não tem losango, não tem pentágono, muito menos uma pirâmide. Cara, é inacreditável, velho. Nesse momento você deve estar se perguntando, será que mesmo assim os dados, tipo 10% de retenção ao ler constantes ali nas pirâmides fictícias, estariam corretos? Olha, vários outros pesquisadores examinaram isso e a resposta é não. Inclusive, alguns dos estudiosos ainda chamam a atenção para o fato de que a leitura, normalmente considerada quase ineficaz na pirâmide de aprendizagem, é fundamental ao aprendizado, pois ela é uma base para que uma pessoa se torne um aprendiz ao longo da vida. Pelo menos nos Estados Unidos, diversos autores têm se esforçado desde 1971 para desmentir essas falsas pirâmides de aprendizagem. Mas aqui no Brasil parece que acontece exatamente o inverso. Parece que tem um esforço para espalhar o máximo possível essa fake news. Na linguagem dos neurocientistas, trata-se de um neuromito. Além de o senso comum ter adotado o mito das pirâmides de aprendizagem, a fraude também foi capaz de penetrar significativamente a literatura educacional. Esse fato vem produzindo drásticos erros, especialmente na formação de professores e no métodos educacionais passados pelas diversas instituições de ensino. Além disso tudo, há outro problema, que é o seguinte: essas pirâmides referem-se à aprendizagem ou à retenção. Uma coisa é aprender, outra coisa é reter, de modo duradouro nos neurônios, uma informação. Não se sabe ao certo, por exemplo, se a pessoa que discute um assunto aprende 70% do conteúdo debatido ou se, do outro lado, o ato de discutir faz com que ela retenha 70% de um aprendizado já adquirido. Apesar da obviedade desse ponto, a maioria das vezes que as pirâmides ou os cones de aprendizado são expostos, eles vêm antecedidos de aprendemos. Ou seja, aprendemos 10% lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, enfim. Normalmente, a pirâmide é estruturada dessa forma, e note que, costumeiramente, a pirâmide faz menção expressa a aprendemos. E, se você tá aprendendo um assunto, é porque você não sabe nada sobre ele. Se você já soubesse um assunto, você não estaria explicitamente aprendendo, mas sim revisando para fixá-lo na memória. Aí agora, com base nessa pirâmide que tá na tua tela, você me responde, cara, como que eu vou ensinar ganhando exatos 95% de aprendizado sem ainda ter aprendido? A gente só consegue ensinar o que a gente sabe. Eu vou dar aqui o meu próprio exemplo. Eu não aprendi 95% das coisas que eu ensinei pra vocês, ensinando pra vocês. Primeiro eu aprendi e depois eu passei a ensinar. Se atualmente eu tenho a honra de ensinar a vocês, foi porque eu li, foi porque eu ouvi professores renomados, assisti milhares de aulas, debati com outras pessoas, errei bastante também, até enfim eu poder ensinar. Enfim, esqueçam essas pirâmides de aprendizagem.
elas são irreais e em muitos aspectos ilógicas. Trata-se de uma mentira histórica e ainda, pra piorar, mal contada. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, você sabe que eu sou eternamente grato por isso. Se você curtiu o nível da qualidade das informações, o nível da qualidade da edição, considere dar uma olhada nas indicações que eu deixo no comentário fixado e na descrição do vídeo, pois eu não indico porcaria. Meu foco com esse canal é engrandecer as pessoas que me assistem, então obviamente minhas indicações são totalmente ligadas a essa intenção. Então por lá você vai encontrar indicações de livros, vai encontrar a planilha do aprovado, que é a melhor planilha para quem estuda para concurso, vestibular. A única coisa que ela não faz é fazer a prova por você. Vai estar lá também informações sobre o curso do Estratégia, o curso que eu utilizei e indico aqui no canal há mais de 2 anos. Ou seja, são coisas que se você investisse, você estaria se ajudando e consequentemente você também estaria ajudando aqui o canal, proporcionando assim que eu continue trazendo conhecimento de forma gratuita nesse estilo único que vocês viram aqui. Um grande abraço e um beijo! Até o próximo vídeo.